Boa noite a todos. Com muita alegria que a Casa Espírita recebe a todos nesta noite um pouco fria, né? Que vocês deixaram o conforto do lar de vocês e vieram até aqui. Hoje a gente vai ver sobre a felicidade. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ele já traz uma frase: a felicidade não é deste mundo. Eu peguei um copinho ali, ó. Agora eu gostaria de perguntar para vocês: quem se considera uma pessoa feliz? Acho que nós temos felicidade relativa. Momentos felizes. É que no planeta que a gente ainda vive, a gente ainda é um planeta de prova e expiação, né? E ainda a gente tem muito sofrimento. E aí, ele começa assim. Essa frase, a felicidade não é deste mundo, é do livro, é do Eclesiastes, que é um livro escrito por Salomão. Gente, eu faço colinha porque eu não guardo tudo na cabeça, tá? Eu sou aprendiz igual vocês. Vocês tenham paciência comigo. E ele começa, aqui é para vocês acompanharem o Evangelho, tá? Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Ou seja, tanto os ricos como os pobres, muitas das pessoas, mesmo tendo toda a riqueza do mundo, ele acha que ele ainda não é feliz. Já outras pessoas acham que se ele tivesse a riqueza que aquele irmão tem, ele seria mais feliz. Então, no decorrer, a gente vai ver que isso não é realmente o que faz a pessoa feliz. Não tão a riqueza nem a pobreza. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, e nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à felicidade. Quer dizer, mesmo se ele tiver a riqueza, o poder, ou ser jovem, muitas das vezes a pessoa não se considera feliz, né? Digo mais, nem mesmo reunidas as três condições desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, a gente ainda tem o conhecimento espírita, a gente estuda, a gente aprende, e a gente sabe que quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente tentar corrigir os nossos defeitos, a gente vai conseguindo evoluir um pouquinho, né? Apesar que é muito lenta a nossa evolução. Mas a gente já consegue ver que aqueles obstáculos da nossa vida, aquelas coisas que dão errado na nossa vida, ela tem um porquê de ser. A gente está num planeta de prova e expiações. E muitas das vezes, o que acontece de ruim nas nossas vidas são resgate de outras vidas. Ou às vezes dessa mesma vida que a gente fez e hoje está resgatando. Vamos colocar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem um vício. Vamos supor que ela viveu 30 anos da vida dela fumando. Chega numa certa idade, aí vai vir a conta. Ela vai ter um problema pulmonar, ela vai ter uma pneumonia. Aí vai falar que Deus é injusto? Deus não é injusto. Deus é nosso Pai. E Ele sendo nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Qual pai que não quer o melhor para o seu filho? Né? Então, é nós mesmos que, através da nossa rebeldia, né, da nossa avareza, do nosso egoísmo, que a gente procura
alguma coisa que vai nos causar aquele problema mais para frente. Aí ele continua: diante de tal fato, é inconcebível, é compreensível que as classes laboriosas, quer dizer, aquelas classes que trabalham muito, e militantes, invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Aqui ele coloca as pessoas que trabalham muito e não conseguem uma fortuna, não conseguem ter dinheiro. Então ele tem inveja daquelas pessoas que têm dinheiro. Mas será que aquelas pessoas que têm dinheiro, elas são felizes? Muitas das vezes não. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor, de trabalho e de miséria. Sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. É o que a gente acabou de comentar, né? Que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam os que escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Aqui ele fala do homem que acredita que só o planeta Terra é habitável. Só existe o planeta Terra. Então ele fala que não, que muitos planetas, todos os planetas são habitáveis. Deus não ia criar uma galáxia com milhões e milhões de planetas para ser inútil. Então essas pessoas se enganam, né? Que não é só o planeta Terra que é habitável. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia. Geralmente, a felicidade é uma ilusão, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais alcançarem, as gerações jamais alcançam essa felicidade completa. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, é que nem a dona Valquíria falou, nós temos uma felicidade relativa, é uma felicidade passageira, que às vezes dura uma semana, dura um mês, dura um ano, e às vezes vem um problema e às vezes a gente se apega mais nesse problema do que na felicidade que a gente tinha. Aqui a gente vê que ele cita os jovens, né? Os jovens hoje em dia quer mostrar para a sociedade o que ele tem, o que ele possui, o que ele está fazendo, as viagens que eles fazem. Então ele está lá no selfie, no celular, e coloca na internet, e aí o outro vizinho vê, não, se ele pode viajar, também posso. E aí vai lá fazer dívida, vai lá viajar. Ele comprou carro zero, eu também quero um. E aí vai fazer dívida, sendo que ele nem pode. Muitas das vezes é só para se mostrar para o vizinho, para se mostrar para alguém que ele também pode, que ele também é feliz, porque ele comprou. E a felicidade não está nos bens materiais. Se a gente procurar os bens materiais da felicidade ou em outra pessoa, a gente nunca vai ser feliz. Porque muitas das vezes a pessoa ela vai nos decepcionar. Os bens materiais, por uns momentos, ele vai nos trazer felicidade. Só ali, momentaneamente. Porque se passar alguns dias, alguns anos, aquilo ali se torna uma rotina. Você já não monta no carro, por exemplo, que você tirou zero de uma agência, com aquele vigor depois de um ano. Simplesmente você vai lá, monta no carro normalmente. Você já não está mais nem pensando que você tirou ele zero.
né? O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera, quer dizer, tão passageira, para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. É o que eu falei. As pessoas, elas se apegam mais nas amarguras, nas decepções, do que nas coisas alegres. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos, quer dizer, dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. É aquelas pessoas que têm o poder, têm o dinheiro, são invejados, mas mesmo assim, eles dão mais preferência às amarguras, aos problemas, do que realmente a felicidade. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiações, forçoso é se admita que agures, quer dizer, em algum lugar, moradas há mais favorecidas onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar, quer dizer, mover-se um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Quer dizer, num turbilhão de um monte de planetas, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ver que, por exemplo, a Terra hoje é um planeta de prova e expiação. E vai deixar de ser de prova e expiação e vai passar por um planeta de regeneração. E quando ele passar por um planeta de regeneração, não haverá dores, porque a gente vai estar mais evoluído, tá? E não vai ter tanta enchente, doença, tantas coisas ruins que ainda a gente sofre. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Quer dizer, o planeta Terra vai deixar de ser uma penitenciária. Ou seja, não vai ter mais dor. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos. Novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Se a gente parar um pouco para pensar, vamos colocar aí uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, não existia internet. Às vezes a gente ligava, era telefone fixo, que muitas das pessoas não tinham, porque só tinham as pessoas ricas. Então, o vizinho, ô fulano, teu parente lá de São Paulo está te ligando. Aí ligava para a telefonista ligava para você falar no telefone fixo. Hoje, no celular você conversa lá com o outro lado do mundo, né? Então a tecnologia já avançou muito, mas o homem ainda precisa evoluir muito na moral. É por isso que é importante que a gente que é espírita está sempre escutando uma palestra, está sempre estudando. Hoje em dia a tecnologia ajuda bastante a gente. Antigamente você tinha que pegar um livro e ir lá folhear aquele livro, ficar lendo, ter tempo para ler, né? Antigamente. Hoje não, hoje você coloca lá palestras espíritas sobre a felicidade. E aí você está arrumando sua cozinha, você está fazendo seu almoço, e ali o Haroldo Dutra está falando com você, o Rossando Kringer está falando com você, né? Palestra sobre depressão, palestra sobre isso. E você vai estudando. Ao mesmo tempo que você está fazendo o seu serviço de casa,
você está aprendendo também, né? Assim, pois, meus queridos filhos, que a santa emulação, quer dizer, a competição, vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. O que é despojar do homem velho? É para a gente poder acordar, para a gente poder ver que a gente vai evoluir se a gente estudar, se a gente aprender. Porque aí, eu estudando um trecho do Evangelho, quando eu fizer alguma coisa de errado, a minha consciência vai me acusar. Vai falar, opa, você fez isso, não está legal. Então, para despojar do homem velho, deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muitos queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras o mundo onde já seja vã a palavra felicidade. Essa é uma passagem do Espírito François Nicolas Madeleine, que eu não sei ler porque é Paris, né? Então a gente vê que vai depender da gente ser feliz ou não. Aí eu trouxe uma pergunta que é do Livro dos Espíritos, a 920. Ele pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Dona Valquíria falou logo no começo, não. Pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então vai depender muito da gente. Aí eu trouxe algumas anotações para a gente meditar sobre essas anotações. Para alguns, ser feliz é ter uma vida confortável, sem preocupação financeira. Então, se eu tiver o dinheiro para pagar minhas contas e ficar ainda com dinheiro no banco, eu sou uma pessoa feliz. Para alguns. Para outros, a presença dos familiares e dos amigos é suficiente. Já outros é encontrar um grande amor. Quantas vezes esse grande amor para dividir os momentos de alegria e de tristeza? Mas quantas pessoas, quantos companheiros que a gente conhece, quantos casais que são casados e não são felizes? Quantas pessoas solteiras que estão de bem com a vida, que estão felizes, mesmo solteiros, né? Então, quer dizer, o casamento também não é uma felicidade. Outros dirão que uma saúde perfeita é o que basta. Aí eu concordo. Porque não adianta você ter o dinheiro do mundo e não ter saúde. Há pouco tempo eu fiquei sabendo de um caso de um senhor que estava num dos melhores hospitais de Rio Preto, fazendeiro. Só a fazenda dele por mês daria um lucro de R$300 mil. Mas ele estava lá no hospital, na UTI, morrendo. E ele falou: o que adianta o meu dinheiro? Se fosse assim, o Silvio Santos, com o dinheiro que ele tem, ele ia ser eterno. Né? Então esse senhor, mesmo tendo todo o dinheiro, que para nós é muito, né? R$300 mil por mês. Tantos pais de família sobrevivem com salário mínimo, né? Esse senhor lastimava, porque mesmo tendo todo esse dinheiro, ele não tinha o principal, que era a saúde. Outros buscam no império financeiro e mal percebem quantos são escravos. Eles trabalham a vida inteira para conseguir dinheiro. Eles não veem o filho crescer,
A hora que eles percebem, os pais já foram embora. E ele está lá, trabalhando para conseguir dinheiro, para acumular riqueza, né? Para ver se, quando ele acumular riqueza, para ele ver se ele é feliz. Mas quando ele vê, o tempo já foi, o tempo já passou. Ele não curtiu a infância dos filhos, ele não curtiu os pais que estavam ao lado dele, só para trabalhar. A felicidade, portanto, não pode estar nos bens materiais. Alguns pseudos espíritas acham que para evoluir tem que sofrer. Jesus não fez a gente para sofrer. Nós mesmos causamos o nosso sofrimento. Deus quer nosso bem, mas nós somos rebeldes. A gente acha que, para mim evoluir eu tenho que sofrer. Aí a gente lê, a felicidade não é desse mundo. Aí pensamos, vamos ter que buscar a felicidade em outros mundos, né? Mas não. Onde que a gente pode encontrar a felicidade? Como podemos ser felizes? A felicidade verdadeira é uma conquista do espírito. Todos nós fomos criados para a felicidade eterna. Cabe a nós procurar essa felicidade dentro da gente. Tá? Jesus nos disse em 3 momentos diferentes: buscai e achareis, batei e abri-vos-á, pedi e obtereis. Ser feliz não depende do nosso estado material, da nossa posição social e de coisas fúteis que o mundo terrestre nos oferece, mas sim do nosso espírito. Afinal, o nosso espírito, nós não somos desse mundo. Nós somos seres espirituais. E nosso verdadeiro lar é no plano espiritual. Tá certo que às vezes a gente tem muitos problemas, muitas coisas para resolver, mas a gente tem que procurar, naquelas dificuldades do dia a dia, procurar enxergar como eu posso resolver sem eu não me magoar, sem eu não ficar triste. Lembrar mais das coisas boas que a gente passou. Não podemos de jeito nenhum colocar as nossas felicidades somente nas coisas materiais. Ser feliz vai muito além disso. Quando percebemos o quanto é gratificante amar a pessoa, ser feliz pela conquista do próximo, em vez de a gente invejar o nosso irmão que está conseguindo um carro zero, vamos lá, parabéns meu irmão, você merece. Você foi merecedor, porque se Deus te deu um carro zero, é porque você lutou para você conseguir. Você merece. Quando a gente vive também ajudando o nosso próximo, que nem sábado passado, muitos dos nossos irmãos estavam aqui na casa, a gente fazendo pizza, todo mundo contente, alegre, feliz, conversando, embaixo de chuva, embaixo de frio. Mas foi gratificante para nós. Foi muito bom. A gente se sente realizado. Parece que a gente fez uma coisa tão boa para a gente. E realmente a gente fez. A gente foi útil, né? Devemos buscar aquilo que nos faz felizes. Se vivemos num planeta de provas e expiações, nós temos um Pai infinitamente amoroso, justo e bom. Se Ele é bom, Ele quer nosso bem, nossa felicidade. Então não deixarmos para depois. Brinque com seus filhos, sorria, valorize as coisas simples, acompanhe o crescimento de seus filhos, de seus netos, abraça, aperta a mão do outro, não guarde mágoa das pessoas, reserve um tempo só para você, um tempo para a sua família e um tempo para as obras sociais. Só assim a gente vai conseguir. E agradecer a Deus
Porque a gratidão é uma forma de ser feliz. Quando a gente agradece, as coisas começam a acontecer espontaneamente. As dificuldades se tornam menores. Então a gente procura agradecer mais do que a gente ficar reclamando. Porque hoje amanheceu chovendo. Porque hoje está calor. Não, gente, vamos pensar. Olha, graças a Deus que está chovendo. Olha, graças a Deus, né? Tudo dá graças a Deus. Se a gente aprender a agradecer, nós vamos ser felizes. Coloca a nossa musiquinha. Agora vamos todos cantar. Desculpa qualquer coisa, gente, porque eu sou aprendiz igual vocês. E a gente vai cantar uma das músicas que eu acho mais linda pela letra, vocês vão ver. Eu sempre coloco ela porque é muito linda. Todo mundo cantando, viu, gente? O olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar numa oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, quando acho eu era de amor, paz. Ele trazia no coração. Pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Se buscar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreendeu. Não, gente, tem vergonha não. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, todo mundo, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir. É linda a letra, né? Sei que um dia vai voltar e buscar lugar o que plantou. Colher o que de bom nasceu, já pela semente que morreu, sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, dentro de si a flor do bem, crescer, ele entregar, quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou,
e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Parabéns a todos nós. Obrigado.